da pastor Gilberto Donizete, que é pastor da nossa igreja, é geógrafo, formado em psicopedagogia, pós-graduado e pós-graduado também em direitos humanos, né, pastor? E vai nos ajudar aí, nos auxiliar a debater a respeito deste tema. Para você que nos acompanha sempre, eu vou fazer aquele pedido para você curtir aí a nossa publicação, o nosso vídeo, com um joinha, deixar também os seus comentários a respeito do tema, pegar o link deste vídeo e enviar aí para os seus amigos, para os seus alunos de escola bíblica dominical ou também para os seus professores. Ajude-nos a divulgar este vídeo. Essa relação da igreja e os poderes já não é de hoje, né? O apóstolo Paulo, que é o texto áureo da missão, o texto áureo vem da seguinte forma: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, e a quem impostos, imposto, e a quem temor, temor, e quem honra, honra. Paulo já começa a entrar nessas questões aí da relação da igreja com os poderes. Como que surgiu tudo isso, esse aspecto? A partir de quando surgiu? Como foi o desenvolvimento dessa relação da igreja com os poderes, pastor? Obrigado, Senhor, Rodrigo, Anemias, e a todos que nos assistem. A relação é o seguinte: eu diria que ela começou até antes da questão que Paulo evoca em Romanos 13. Se a gente fosse olhar a questão histórica de política e povo de Deus, vamos usar esse termo assim, a gente voltaria lá para o Israel no Antigo Testamento. Tem um livro clássico, escrito na década de 80, por bispo Robson Cavalcante, da Igreja Anglicana, já falecido, chama Cristianismo e Política. É um livro que se tornou clássico nessa área. Então, ele mostra o seguinte: que essa relação começa no Antigo Testamento, quando, primeiro, com a teocracia, assim que o povo de Israel se torna uma nação, com a saída do Egito, é instituída uma teocracia, Deus dirigindo seu povo através dos juízes. Então foi o primeiro regime político, vamos dizer assim. Então havia os líderes políticos, militares, que eram os juízes, mas sob direção de Deus, não havia um governo instituído. Com a monarquia, aí sim, inicia um regime político mais para uma forma de governo mais próximo que conhecemos, com Saul, Davi e Salomão, os primeiros três, aí inicia já um processo político mais parecido. Aí estabelece um Estado monárquico, com seus privilégios, vamos dizer assim, que antes não tinha, né? Eles passam a ter direitos sobre terras e tudo mais, então começa ali a monarquia. A monarquia de Israel, depois entra em crise, tem a divisão das duas tribos, das 12 tribos, aliás, 10 tribos se separam, e duas constituem Reino do Sul e Reino do Norte. Essa monarquia, Deus a permitiu, porque queria, o ideal era mostrar que Deus queria governar sobre o seu povo, seja através de juízes, seja através dos reis. Isso não foi possível, porque muitos reis entraram pelo caminho da idolatria e passaram a copiar os regimes tiranos dos países vizinhos da época, inclusive oprimindo o povo, os pobres. Essa monarquia cai, Israel então é disperso entre as nações e vem os impérios mundiais. Israel se torna súdito de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Quando chega a Roma, aí sim entra a época de Jesus, de Paulo, a gente vê que Israel não tinha uma liberdade política, ela tinha o Sinédrio, que era um tribunal jurídico, mas com poderes limitados, legislativo também, porque eles faziam leis locais, mas sujeito ao poder maior que era Roma. É nesse contexto que o apóstolo Paulo chega, em Romanos 13, chega e diz para a gente ser sujeito às autoridades, orar pelas autoridades e reconhecer que ela é um poder constituído não para o bom, mas para o ímpio. Agora, Romanos 13 foi usado durante muito tempo também de forma equivocada. E se Romanos 13 for usado de forma equivocada, ele se torna Apocalipse 13, se torna uma besta, que é o que mostra lá no Apocalipse 13. Então a igreja, nos primeiros 300 anos, ela não tinha um envolvimento muito grande com a política instituída, a política romana. Até porque Roma perseguia a igreja.
O Império Romano perseguia a igreja. E o conselho de Paulo, falando para estar submissa às autoridades, realmente ele é válido. A não ser, a única exceção é quando esse poder constituído institui algo que afronta ou contraria a fé e os princípios bíblicos. Aí, nesse sentido, você não está obrigado a estar sujeito, como eles não estiveram. Quando Roma diz, vocês são obrigados a fazer o culto ao imperador, eles falavam, não. César é o Senhor, eles falavam, não. Jesus Cristo é o Senhor. No ano 313, Constantino cessa a perseguição aos cristãos e ele passa a subsidiar, ele passa a influenciar na igreja, ele passa a nomear bispos, é construído o primeiro templo depois de 300 anos, e essa relação ela vai ficando pior no ano 500, 400, 500 depois de Cristo, porque começa a surgir não mais uma forma de cristianismo, a chamada cristandade. Mas só interromper o senhor para entender, então a partir de 300, a partir de Constantino, a igreja e o império, a monarquia ou a igreja e os reis se aproximam, ou a partir de 500? A partir de 300. A partir de 300 já tem essa junção poder e igreja, né? Fica pior com o surgimento do papado no século V depois de Cristo. Mas começa com Constantino. Por isso que existe um termo na teologia que chama a constantinização da igreja. É isso. É a mistura da religião e da política de uma forma muito perversa, onde um não sabe o limite do outro. Não era teocracia. Não. Os dois caminhavam juntos ali. Sim, pode... E aí a igreja entra na Idade Média, a Era das Trevas. Sim. Né? E aí entra... A igreja passa a perseguir. A igreja... De certa forma. Não, a igreja, pelo contrário, ela se torna adesista, que foi um mal terrível. Quando ela era perseguida, ela estava fiel. A partir do momento que ela é submetida, né, ao Estado, aí a coisa foi uma tragédia. A igreja no início achou, aleluia, o imperador agora converteu, está contribuindo com a igreja. Foi uma tragédia, porque aí houve uma adesão, um número de pessoas queriam entrar para a igreja, porque era a religião do imperador, não porque havia uma conversão. A indústria de deuses, havia uma indústria, né, Atos 19 fala que lucrava muito com a venda de imagens dos deuses, cai com a cristianização do Oriente, da Europa. Aí então eles fazem uma adaptação e colocam então a imagem dos santos. É um surgimento, como a gente vê, né, do catolicismo. Isso vai terminar, né, no 1517 com Martinho Lutero, dando um brado lá da Reforma Protestante. Então começa aí o que a gente percebe hoje do Estado laico, né? O poder, a igreja, pode-se ter as diversas religiões no país, elas trabalham, elas existem, elas coexistem, mas sem interferência. Seria mais ou menos nesse período essa ideia do Estado laico ou foi depois? Foi depois. Nessa época, claro que separou-se um pouco, mas, por exemplo, o protestantismo, nem em todo lugar ele é Estado laico. Ele tem separação entre igreja e Estado. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, a Noruega, um país do primeiro mundo, maioria protestante, e lá o rei é o chefe de Estado. E lá a religião predominante é o luteranismo, a igreja luterana. Mesma forma na Suécia. Então, a Suécia, só no início do século XX, começou a fazer separação entre igreja e Estado. A Alemanha, ela tem uma relação meio diferente aqui do Brasil, sobre a igreja e Estado. Por exemplo, a igreja luterana e a igreja católica, que são as duas maiores igrejas na Alemanha, recebem subsídio do Estado. Na Noruega, na Alemanha e na Suécia, os pastores então dessas igrejas, como os padres, são funcionários do Estado. O pastor Russell Shedd, quando esteve aqui em Berlândia, na última vez, em 2009, ele faleceu em 2016, ele falou que a filha dele, lá na Alemanha, chegaram a colocar um aviso lá para que quando fosse ter um novo líder, um novo pastor, uma congregação que ela estava, que fosse uma pessoa que não tivesse vício aquilo, ou seja, isso aí não foi bom para a igreja, porque passou-se a ter um clero subsidiado pelo Estado, que vem então pessoas líderes religiosas sem
nenhum incentivo de pregar o Evangelho, ele recebe do Estado, ele é um funcionário público e às vezes nem é convertido. Então, a junção de igreja e Estado também acontece em países protestantes. No Brasil, nós tivemos uma história de 300 anos de dominação do catolicismo, de 1500 a 1800 na colônia. Em 1822 é proclamada a independência do Brasil. Em 1824 surge a primeira Constituição do Brasil, a Constituição do Império. Essa Constituição definia a Igreja Católica como religião oficial do Império. Então, não havia separação entre Igreja e Estado. O casamento religioso tinha efeito civil. Isso vai durar até 1891, 1889 tem a proclamação da República, e aí sim, 1891, com a primeira Constituição Republicana, é definir a separação entre o Estado e a Igreja. Mas isso foi influência da Revolução Francesa, 1789, e também da independência dos Estados Unidos, 1776, quando eles criam então a Constituição Republicana com separação entre Igreja e Estado. O Brasil copiou praticamente essa Constituição. Bom, as pessoas têm que separar, quando fala assim, igreja e política, tem gente que fala, eu não gosto de política, eu sou apolítico, mas política vem lá da Grécia, lá, era polis, eram aquelas reuniões que se faziam para decidir sobre assuntos da cidade. E política envolve muito mais do que a questão partidária, né? Tem o próprio ato de votar já é um ato político, como também não votar, o que é um erro não votar, porque a gente, no Brasil, o voto é obrigatório. Mas como no Brasil sempre se dá um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, existe o voto chamado brancos e nulos. Então a pessoa fala, vou anular meu voto, vou votar em branco, só que a pessoa não sabe, pelo sistema proporcional nosso, ele vai acabar beneficiando alguém que talvez é antítese de tudo aquilo que ele pensa ou ele imagina. Então o correto é votar, cumprir o dever de cidadão, escolher o que melhor candidato que você procede, né? E o nosso sistema de governo é o presidencialismo, então o presidente ele governa, escolhe seus ministros, mas ele tem que governar com a maioria do Congresso Nacional. Então não adianta a pessoa votar em uma pessoa que diz que tem uma proposta quase que autoritária, vou fazer, vou acontecer, que isso não é verdade. Em 24 anos nós tivemos 2 impeachments de presidente, porque justamente não conseguiram conquistar a maioria no Congresso Nacional. Então é importante votar no candidato a presidente, mas também escolher quem serão os senadores, quem serão os deputados. Como cristão, as Assembleias de Deus até 1986, ela era, vamos dizer, um pouco meio quase que apolítica. Ela vinha da teologia pré-milenista, então se anunciava, não vamos eleger ninguém, Jesus está voltando, e política é algo sujo, esse era o conceito até quase que 30 anos atrás. Então surgiu a própria escolarização dos membros da igreja, o próprio entendimento que a igreja ela é um organismo espiritual, mas ela também é uma entidade. Ela também é uma entidade, é uma instituição, e como instituição ela tem que ter CNPJ, como instituição ela também tem trabalho social, que ela faz como igreja, mas a Constituição de 88 proíbe o Estado, o governo, a passar subvenção, verbas para entidades religiosas como igreja. Então aí é criado as ONGs, terceiro setor, como no caso aqui na nossa igreja temos a Fundação Filadélfia, que assim, essas organizações então ajudam no sentido social, né, de ajudar as pessoas. Isso é necessário. Aí as pessoas pensam, não, mas lá na igreja primitiva era assim. Sim, na igreja primitiva é bom que lembre que não tinha INSS na época, não tinha amparo nenhum, né? Nós vivemos um momento diferente. Se eu for complementar, os cristãos também ofertavam com maior amor, eles davam tudo que tinham. Então, hoje em dia essas coisas não são bem assim, né, pastor? E até essa oferta tem que ser também analisada à luz da palavra, porque a gente fala, lê Atos 2, eles vendiam e tinham tudo comum, mas isso foi só em Atos 2. Porque em Atos 6 isso aí já deu problema, né? A questão das viúvas,
E a partir de Atos 8, desaparece do livro de Atos. Ou seja, foi uma experiência que não deu certo. Você não vê isso nas epístolas, ninguém falando isso. Exatamente. E nem no restante do livro de Atos. Foi uma experiência inicial e bem no início mesmo, que não deu certo. Não. Agora, a igreja pode ter candidatos? Sim, não só pode como deve. Nós, como cristãos, a gente tem nós temos ideais, nós temos conceitos, temos que pensar em representações, sim. O Congresso Nacional representa o povo. A nossa democracia, ela é democracia representativa. Então, eu não posso formular uma lei, mas eu posso eleger um representante, e esse representante, são 513 deputados federais, 81 senadores, eles farão as leis. Podemos fazer propostas, né? E se a gente se omitir disso, outros grupos colocarão seus representantes, suas ideias, suas ideologias e votarão. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade. E quero dizer para todos o seguinte: não deixe de votar. Vote consciente. Vote naquele candidato que você... O ideal, como cristão, seria votar em um cristão, sim. Desde que ele, é claro, seja ficha limpa, porque infelizmente tem alguns que não estão. Nesse você evite votar. Aqueles que estão, você vê que ele é comprometido com a palavra, com a vida cristã ilibada, a vida pública ilibada, então vote nele. Nossa democracia é jovem mesmo. E a gente estava vindo de um período de 21 anos de repressão. Então, quem fala em intervenção militar é que não viveu, 1964 a 85. Então, aí, grande parte dos jovens que não viveu isso, não faz ideia do que é ser repressão, do que é ser censura, de um período que não deveria voltar para o país, Eu não falo das Forças Armadas como uma organização de forma nenhuma. Elas estão aí, fazem um trabalho importantíssimo, no nosso país, e estão aí cumprindo a nossa Constituição. Mas eu falo das pessoas que, por falta de, às vezes, de procurar entender melhor a história do próprio país, estar querendo algo que não foi benéfico. Que, inclusive, não foi uma época que lá não tinha corrupção. Tinha corrupção. Tinha corrupção comprovada. Você pega aí, vai ver na história aí. Eu mesmo peguei o final do regime e lembro perfeitamente escândalos. Era diferente, que tinha um período da censura, mas saía sim de ministros comprometidos com isso, com aquilo, Então, período de alta inflação. Foi esse regime que entregou o país no FMI em 1982, o Brasil foi parar no FMI, recessão, desemprego, foi uma época muito complicada. O povo ansiou a redemocratização em 85 e agora desejar a volta ao passado não seria bom. Embora escolha um candidato que melhor interprete os anseios democráticos da nação. E como cristão, não se omita, faça a sua parte, participe do processo democrático. Deus sempre tem pessoas em todos os lugares, e na política também. Se Deus colocou José do Egito no governo de Faraó, que era um rei idólatra, um tirano, se Deus colocou Daniel num reinado extremamente idólatra, corrompido, que era a Babilônia, e lá ele deu seu testemunho, há pessoas que estão hoje dispostas também a viver uma vida limpa, honesta, e também cumprir o seu papel. Sempre acredito nisso. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e aqui é uma igreja que milita, então há sim pessoas que estão prontas a viver essa vocação. Agora, a pessoa deve separar a vocação espiritual da política. Um pastor pode ser político? Bom, vamos dizer que não pode, é algo que até nem cabe, que aí caberia a instituição ou a própria pessoa definir. Agora, é o ideal? Aí já é diferente, aí eu já posso opinar como individual. O ideal não.
Mas poder, pode, né? Há, inclusive, pastores, nossa denominação, de outros estão no Congresso Nacional. O ideal é que seja uma pessoa que tenha vocação política, né? Seja ele membro da igreja, diácono, presbítero. Agora, um pastor, eu acho que uma vocação pastoral ela não permite duas vocações. Esse é o meu modo de pensar. Acho que aí eu teria que escolher qual vocação seguir. Mas dizer que não pode, aí eu não digo, porque se a pessoa diz que consegue conciliar as duas, aí é questão individual. Mas não o ideal, o meu modo de pensar. Então, saiba definir, né, senhor Walter, o Estado é laico, mas ele é laico assim. O Estado laico não significa Estado ateu, porque existe Estado ateu. E regimes como da China, da Coreia do Norte, de Cuba, é Estado ateu ali, ele é diferente. O Estado laico, ele simplesmente não significa, não tutela uma religião oficial, ele é neutro. Né? As pessoas podem ter as suas religiões. Cada um pode ter sua religião, sua consciência. A Constituição faculta, no artigo 5, a liberdade de crença, de credo e até de opiniões políticas. Então a gente vive um momento ótimo no país, em que só vale uma opinião. Não, tem que ser válida as opiniões, né? Por isso a chamada de segundo turno, caso a gente tivesse segundo turno, pode ter candidatos de duas vertentes, e cada um escolhe aquilo que é o melhor ideal. Mas vamos fazer com consciência, sabendo que até mesmo na política Deus também pode levantar seus instrumentos, inclusive para fazer as leis de um país. É isso que eu gostaria de deixar. Para você que nos acompanhou até aqui, vou pedir para você curtir o nosso vídeo, tá bom? E nós encerramos